Vamos fazer contato com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Bom dia, senhores ouvintes. Folena, ontem nós tivemos uma matéria da Folha de São Paulo revelando que o senador Flávio Bolsonaro acabou repassando R$ 500 mil do fundo público partidário a um advogado que é investigado no caso Queiroz. Tivemos aí também no fim de semana outra matéria, uma entrevista na qual o empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro, também revelou ali que a Polícia Federal teria vazado informações a respeito de uma investigação em andamento e depois até mesmo adiado uma operação para não atrapalhar a eleição de Jair Bolsonaro. Como é que você vê todos esses fatos vindo à tona em meio a uma crise política e também uma crise sanitária pela qual passa o Brasil? Glauco, eu vejo com muita atenção. Isso que está acontecendo, essas revelações, né, elas exigem um aprofundamento da investigação criminal, né, no sentido de apurar efetivamente tudo isso. É muito grave, porque se as revelações, que parece que todas confirmam que são positivas, porque o Paulo Marinho, que é o suplente do Flávio Bolsonaro, não iria fazer uma manifestação, uma declaração como ele fez, né, convocando a Folha de São Paulo para uma entrevista, dizendo dia, hora, lugar, onde as pessoas podem ser encontradas, quem são as pessoas envolvidas, se ele não tivesse embasamento. Então, ele tem embasamento para isso. Então, está tudo sendo encaminhado. Então, isso tem que ser aprofundado sobre o aspecto criminal, mas, principalmente, Glauco, isso vem revelar que as eleições de 2018 foram fraudadas. É mais uma confirmação. E, nesse ponto, gostaria de ressaltar a necessidade, né, do Tribunal Superior Eleitoral se posicionar a respeito dos pedidos de impugnação da chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Porque, com essa situação revelada pelo Paulo Marinho, né, fica muito claro que a eleição, o segundo turno da eleição de 2018, sofreu uma forte influência por ação da Polícia Federal, ao não fazer a investigação, ao não levar adiante, permitindo que Flávio Bolsonaro e seu pai, né, que tinham dois assessores diretamente ligados a ele, pudessem demiti-los, né, do cargo. Quer dizer, isso não veio à tona durante o processo eleitoral. Então, nós já tivemos antes, né, a situação de Sérgio Moro divulgando, né, uma delação, né, que eu diria sem nenhum embasamento, de Palocci, que teve influência forte no processo eleitoral contra o candidato do Partido dos Trabalhadores, e agora nós temos mais uma constatação. Essa constatação, a revelação de Paulo Marinho. Então, mais do que nunca, independente da questão criminal, que tem que ser aprofundada, que tem que ser investigada, né, é importante que o Superior Tribunal Eleitoral dê prosseguimento nas impugnações da chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Porque é inconcebível, está muito claro que essa eleição eleitoral da presidência da República de 2018 teve toda uma situação fraudulenta, seja por notícias falsas reveladas posteriormente, até mesmo pela própria empresa do WhatsApp, que disse, né, que no Brasil houve uma influência muito grande por parte, né, dessas notícias propagadas de forma falsa pela rede mundial de computadores. Isso tem uma disparidade de forças durante o processo eleitoral. Nós temos a revelação, né, inclusive confirmada, né, por Sérgio Moro e por Jair Bolsonaro, na saída de Sérgio Moro, em que eles se encontraram, né, antes da eleição, né, eu considero isso até como uma autodelação, confissão de Sérgio Moro e de Jair Bolsonaro, o que fica claro o envolvimento de Sérgio Moro, né, com o Bolsonaro dentro do processo eleitoral, inclusive no afastamento do presidente Lula da disputa eleitoral, né, e temos agora a revelação de Paulo Marinho, né, com relação à questão do segundo turno. Então, muito mais do que a questão criminal, que tem que ser, né, volto a destacar isso, que tem que ser aprofundada e apurada as responsabilidades e a punição ao final do processo, é também retomarmos a questão dessa impugnação da chapa Jair Bolsonaro e Mourão, e exigir novas eleições. Novas eleições. Porque o que está acontecendo no Brasil hoje, infelizmente, né, a Covid-19,
nessa pandemia, ela vem revelar um país que, fruto, né, de um governo, nós temos uma pandemia e temos um governo, consequência de uma forte fraude eleitoral que tem que ser julgada pelo TSE, com problemas gravíssimos para o povo brasileiro, né, por falta de gestão, por falta de criando conflitos federativos com governadores. Então, nós estamos em uma situação muito grave, Glauco, e mais do que nunca, agora nós temos que exigir essa apuração, não tem que ficar com essa coisa que alguns aí do centro e da direita, né, como presidente da Câmara até então, não podemos aprofundar a crise política. É questão de aprofundar ou não a crise política. São fatos que revelam uma incapacidade dessas pessoas continuarem à frente do governo do Brasil, porque foram pessoas que foram construídas, né, para chegar ao poder de uma forma duvidosa, completamente duvidosa, como está sendo tudo revelado, e que está levando o país a uma verdadeira tragédia. Uma tragédia social, econômica, moral e também no concerto das nações, Glauco. E nesse caso, né, Folena, quando você cita, por exemplo, a questão da liberação da delação do Palocci, né, por parte do juiz Sérgio Moro, do então juiz Sérgio Moro, a gente teve também a questão do impedimento da candidatura do ex-presidente Lula pelo TSE, tivemos aí provavelmente, né, tudo indica um vazamento por parte da Polícia Federal, até mesmo um adiamento de uma operação para não interferir ali na eleição. A gente vê são instituições que estão envolvidas nisso, né? A Polícia Federal, o nosso Judiciário, o Ministério Público. Essa apuração é importante também até para preservar essas instituições, senão nós vamos ficar desacreditadas diante da sociedade. Perfeitamente, Glauco. Eu queria destacar também nisso, Glauco, né, a pressão que foi feita pelo, na época, comandante, né, do Exército Brasileiro, né, o Vilas Boas, que faz parte do governo Bolsonaro, integra o governo Bolsonaro, com relação ao julgamento do habeas corpus do presidente Lula, né, no Supremo Tribunal Federal, que na véspera do julgamento ele me faz um Twitter, né, à noite, de uma forma ameaçadora contra o tribunal. Inclusive levou o ministro Celso de Mello, na época do julgamento, na hora de proferir seu voto, né, tentar rechaçar, né, aquela postura inadequada de um servidor público. Ele, quando estava, isso é importante destacar, quando Vilas Boas, né, o general Vilas Boas, fez aquela manifestação, ele não só fez como militar, ele também era um servidor público, ele tinha que saber o limite da responsabilidade dele. Então, não basta ficar fazendo acusações contra o presidente Lula, contra o Partido dos Trabalhadores, contra a esquerda. Essas pessoas têm que ter um comportamento republicano. Eles falam que querem uma república, mas não atuam de uma forma republicana. Então, quando você tem a Polícia Federal, né, que tem que ser apurado isso, e é fácil apurar, Cláudio, porque o suplente do Flávio Bolsonaro disse que houve um encontro na porta da Polícia Federal. E a porta da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, o que mais tem é câmera. Então é só pegar as câmeras que vão saber quais foram as pessoas que se reuniram ali. Isso tem que estar gravado. Não acredito que a Polícia Federal não tenha essas gravações, essas filmagens. Então, se estiverem as pessoas ali, Cláudio, fica muito claro, está confirmado. Isso não é uma delação, isso é um testemunho que está sendo prestado, né, pelo Paulo Marinho, até então, à imprensa, mas que agora tem que ser confirmado dentro de um inquérito policial e depois ratificado judicialmente. Isso é muito sério. Então, a Polícia Federal, o Poder Judiciário, né, as Forças Armadas. Então, você vê que eu tenho falado, Glauco, já há um bom tempo, inclusive em entrevistas anteriores, né, o Jair Bolsonaro é fruto de um grande consórcio, né, um consórcio que trabalhou contra o país, né, principalmente contra o povo brasileiro, o povo mais pobre. Estava ouvindo anteriormente uma entrevista que me antecedeu, né, com essa chacina no Rio de Janeiro. É mais uma criança que morre. Então, na verdade, a ação desses grupos, né, são ações, né, que se uniram contra os interesses da população, né, do povo brasileiro, da maioria do povo brasileiro, do povo nordestino, do povo que vive na favela, nas grandes cidades. Então, esse consórcio, né, formado não vou dizer todos os empresários, mas alguns empresários, né, sem interesse nacional mais efetivo, os grandes meios de comunicação, por uma grande parcela do Poder Judiciário, da Lava Jato, que trabalhou contra o Brasil e contra os empregos dos brasileiros. Né? Então, e mais pastores neopentecostais
né? É o que nós estamos vendo, que é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é incapaz de governar o Brasil. Nós estamos 1 ano e 4 meses, não tem uma ação efetiva, uma ação desse governo. Toda vez que eu dou uma conselho a vocês, eu sempre procuro destacar isso. Jair Bolsonaro, em 1 ano e 4 meses, não fez uma ação efetiva de governo em favor do Brasil. Nenhuma. Não tem nada de concreto. O Paulo Guedes trabalha sistematicamente contra os interesses da economia brasileira, contra os interesses do trabalhador brasileiro. Ele não trabalha sequer em favor dos empresários do Brasil. Nós tivemos uma desindustrialização que vem desde o governo do Temer, tem que ser dito isso, né, mas reforçado pelas ações de Paulo Guedes. Então é isso que é o governo Bolsonaro. É um fruto de um consórcio que trabalhou contra os interesses da nossa população. Então nós vemos essas instituições, agora tem que dar resposta, Glauco. Por quê? Não basta o Supremo Tribunal Federal, né, falar em republicanismo. Ele tem que anular o processo do presidente Lula, porque já está muito claro a suspeição de Sérgio Moro diante da própria declaração dele. O Tribunal Superior Eleitoral tem que julgar imediatamente a impugnação da chapa Jair Bolsonaro e Mourão, e ao final concluir, porque como tudo está se revelando, que houve uma fraude no processo eleitoral, e exigir e ser declarado afastamento dessa chapa e convocar novas eleições. É isso que nós queremos. O Brasil tem que renascer. Essa pandemia, né, que é muito séria, né, ontem nós tivemos 1.179 pessoas mortas. Né, o Brasil está chegando quase a 300, hoje vai chegar provavelmente, infelizmente, a 300 mil infectados. Então, isso é muito sério, quer dizer, nós não temos um governo, na verdade, que trabalhe para nós. Nós temos um governo com um claro viés fascista, porque é um governo que não tem compromisso com a vida. Não adianta querer esconder isso. Nem eles escondem isso, eles manifestam isso. Eles não estão em defesa da vida, eles estão em defesa da morte. Não pode um presidente falar, morrer as pessoas e dizer, e daí? Quer dizer, isso não é uma postura de um democrata, isso é a postura de um fascista, de uma pessoa que trabalha sistematicamente contra a democracia e contra as instituições. Então, essas instituições que no passado recente, atuaram de uma forma muito infeliz contra a democracia do Brasil, contra a democracia, gerando esse Estado, agora tem que dar uma resposta, Glauco. Tem que dar uma resposta, porque o fascismo está cada vez mais forte e nós temos que garantir a democracia. Por isso a necessidade de uma união efetiva, Glauco, contra o fascismo. Folena, a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Folena, bom dia. Bom dia, Marilu, como está? Tudo certo. Folena, é o seguinte, eu queria te colocar uma questão que está saltando aí aos olhos, né, de uma frase que o presidente Lula falou, uma frase tirada de um contexto e que está ganhando aí repercussão. Estava vendo inclusive a Globo News e colocaram no mesmo patamar a frase do Bolsonaro, que falando, né, sobre o novo protocolo que pode já ser assinado em relação à cloroquina, quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína, o presidente falou isso, e falando do Lula, né, de uma outra frase, dizendo que ainda bem que a natureza criou o monstro do coronavírus, mas na realidade o Lula estava se referindo exatamente que com essa pandemia salientou-se aí a importância do poder público, do Estado, em relação à saúde, né? Agora, existe uma manipulação incrível em relação a isso, enfim, pode ter sido até infeliz, falando ainda bem, só que no contexto dá para entender o que o presidente Lula, o ex-presidente Lula estava querendo dizer. Como é que você vê também, se colocar nesse mesmo patamar, o Bolsonaro e Lula? Olha, Marilu, é uma infelicidade absurda. Na verdade, não. É uma visão equivocada, né, de jornalistas da grande mídia, né, uma questão que coloca uma questão de classe. O presidente Lula, ao se referir com relação à questão da pandemia, ele não estava se referindo como o Bolsonaro, ao contrário. Ele estava fazendo uma defesa do Estado Social. Esse Estado Social que foi desmontado, né, por governos como o de Temer, por governos de Bolsonaro, Paulo Guedes e Sérgio Moro. Então, o que o presidente Lula estava se referindo com relação ao que
a pandemia tem trazido para o mundo é uma possibilidade da população universal refletir a respeito do papel do Estado. Você veja que a ação do Estado chinês com relação à questão da pandemia se deu uma ação mais efetiva, porque na China, né, o Estado é um Estado socialista, né, um Estado exploratório, né, um Estado capitalista. Então, o Estado chinês pôde atuar de uma forma preventiva, de uma forma de tal modo que pudesse imediatamente controlar, né, a expansão da pandemia. Veja que a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, o que veio revelar isso para a humanidade? Que ações efetivas, governos que têm preocupação com o povo, preocupação com o seu país, tá? São governos que têm, de fato, condições de gerar uma nova visão, né? Uma visão transformadora, uma visão social, uma visão justa. Estamos falando de justiça. É nesse ponto que eu vejo que a fala do presidente Lula vem colocar. Quer dizer, ele usa a figura de linguagem do coronavírus para revelar que precisamos de mais Estado, precisamos de proteção. O papel de um governo, Marilu e senhores ouvintes, internautas, né, é que o papel de um governo é proteger o povo, não é maltratar o povo. E o que nós temos visto no governo do Brasil e nos governos de política neoliberal, como o governo dos Estados Unidos da América do Norte, como estava também, até bem pouco tempo se manifestando, o primeiro-ministro inglês, eram governos que trabalhavam contra a maioria do povo. Eram governos que estão a serviço exclusivamente do capital. Essa semana, Marilu, semana passada, nós ouvimos naquela ação do Bolsonaro com empresários, um dos assessores de Bolsonaro manifestar: não, esse governo é o governo dos empresários. Quer dizer, é um governo da minoria. É um governo que está para explorar a massa dos trabalhadores. É assim quando a gente vê o massacre na periferia, como vimos em São Paulo recentemente, no baile funk, em que a polícia entrou e matou as crianças, matou os jovens, como vimos ontem sucessivamente aqui no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, são governos que trabalham para explorar. Não são governos que estão preocupados com a maioria da população. Então, é nesse sentido que o presidente Lula está alertando governadores que, durante essa pandemia, têm atuado, utilizado o aparato do Estado, utilizado o aparato estatal, para proteger a população, são governadores que estão fazendo certo, independente da convicção ideológica deles. Tem governadores que defendem privatização, como é o caso do governador de São Paulo. Espero que ele reflita, depois de tudo isso, que não dá para continuar com as privatizações. Que não dá para continuar com as privatizações. O governador aqui do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, eu sou do Rio de Janeiro, quer fazer a privatização da Companhia Estadual de Águas, a SEDAI. Isso vai criar uma dificuldade gigantesca para a população pobre, que já não é assistida com água, e principalmente nessa questão da pandemia, Marilu. Então, para concluir a sua questão, Marilu, eu quero dizer o seguinte: não me surpreende muito a posição da mídia, dessa mídia conservadora que atrapalhou e que possibilitou que Bolsonaro chegasse ao poder. Agora que nós esperávamos que eles fossem integrar a frente antifascista pela defesa da democracia, porque eles também estão sendo atacados, Marilu. O artigo do Hamilton Mourão, da quinta-feira passada, na Folha de São Paulo, também foi dirigida para eles. Não foi dirigida somente para os progressistas, foi dirigido também para os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação. Foi dirigido para o Supremo Tribunal Federal, para a Procuradoria da República. Ou seja, ou nós nos unimos numa frente pela democracia, contra o fascismo, ou essas forças nefastas, que os militares fazem parte desse processo, vão estar atuando cada vez mais para que crianças e adolescentes negros e pobres da periferia venham morrer de forma brutal. Isso que aconteceu no Rio de Janeiro, mais uma vez, vem revelar o total fracasso do Estado e o total fracasso dessas políticas de governo, Marilu. Perfeito, Helena. A gente agradece aqui a sua participação. Até a próxima. Abraço. Bom dia, Marilu, você e a todos aí. Bom dia. Conversamos aqui com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.